Imagine um mundo onde o perdão não é uma opção, mas uma necessidade, um elemento vital como o ar que respiramos. Pense por um momento no profundo significado de perdoar 70 vezes 7, um número que transcende a literalidade e nos convida a abraçar o perdão como uma prática constante, sem limites nem condições. Este princípio, ensinado por Jesus, não só desafia nossa compreensão do perdão, mas também nos incentiva a adotar uma generosidade sem fim em relação aos outros, especialmente aqueles que nos feriram repetidamente. Na nossa sociedade moderna, o perdão muitas vezes é mal interpretado como um sinal de fraqueza ou submissão, mas a realidade é completamente oposta. Perdoar 70 vezes 7 é um ato de imensa força, um compromisso com a saúde emocional e com relações saudáveis. Aplicar esse princípio em nossas vidas diárias significa enfrentar e superar o orgulho e o ego, elementos que frequentemente obstruem nossa capacidade de perdoar e seguir em frente. Apesar de seu valor inegável, perdoar não é fácil, especialmente em um mundo que frequentemente valoriza mais a vingança do que a reconciliação. Enfrentamos inúmeros desafios que nos impedem de perdoar plenamente, desde mal-entendidos até traições profundas. No entanto, é precisamente nesses momentos difíceis que o verdadeiro poder do perdão se manifesta, permitindo-nos reconstruir o que havia sido quebrado e seguir em frente com compaixão e compreensão. Com essa base estabelecida, nos aprofundamos mais no conceito de perdão. Querido ouvinte, convido você a assistir a este vídeo até o final. E se ainda não o fez, inscreva-se e ative as notificações para que o YouTube te avise quando postarmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Mateus capítulo 18, versículos 21 a 22. O ensino de Jesus sobre perdoar 70 vezes 7. Pedro se aproxima de Jesus com uma pergunta que pode parecer simples, mas que carrega séculos de tradição e uma carga emocional considerável. Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes. Agora, na tradição judaica da época, perdoar 7 vezes já era considerado extremamente generoso. 7 é um número de perfeição e totalidade na cultura judaica, então Pedro pensava que estava propondo algo verdadeiramente magnânimo. Mas Jesus, como sempre, desafia nossas expectativas e leva os ensinamentos a um nível completamente novo. Ele responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esta resposta não é uma simples multiplicação para chegar a 490 vezes. É muito mais profundo do que isso. Na cultura judaica, o número 7 simboliza a perfeição. Então, ao multiplicá-lo dessa maneira, Jesus está usando uma hipérbole, uma exageração intencional para enfatizar que não há limite no perdão. Imagine isso. Estamos acostumados a pensar em termos de limites e medidas, não é? Mas Jesus está nos pedindo para romper essas barreiras. Ele nos diz que o perdão não deveria ter um contador. Não devemos contar quantas vezes perdoamos, porque o verdadeiro perdão é infinito. Ele nos está chamando para transcender nossas próprias limitações humanas e abraçar um perdão sem fim, assim como Deus nos perdoa. Isso representa um desafio direto à mentalidade da época, que era muito legalista e quantificável. A lei poderia dizer quantas vezes você deveria perdoar, mas Jesus vai além da lei. Ele nos chama a uma mudança de mentalidade, a ver o perdão como uma forma de viver e não como uma obrigação que pode ser contada. Agora pense no perdão divino. Jesus está nos dizendo que nosso perdão deve refletir o perdão de Deus. Deus não conta nossas transgressões, não guarda rancor, nem tem um limite de vezes que nos perdoará. Se Deus nos perdoa de maneira tão abundante, nós também devemos nos esforçar para refletir essa graça divina em nossas vidas. Perdoar sem limites tem um impacto profundo em nossos relacionamentos humanos. Quebra o ciclo de ressentimento e vingança,
Imagine o quão mais pacíficas e amorosas seriam nossas relações se deixássemos de guardar rancor e, em vez disso, escolhêssemos perdoar de maneira infinita. Ao fazer isso, prevenimos a amargura e o rancor que podem corroer nossas almas e destruímos as barreiras que nos separam uns dos outros. Promovemos a paz e o amor em nossas interações diárias. Mas não nos enganemos, isso é um desafio cultural enorme. Jesus não estava apenas dando um conselho bonito, estava propondo uma mudança radical na forma como compreendemos a misericórdia e o amor. Ele está nos pedindo para fazer algo que vai muito além do que consideramos justo ou razoável. Está nos chamando para uma mudança de paradigma, para ver a misericórdia não como uma transação, mas como uma expressão infinita do amor. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma situação onde alguém te ofendeu repetidamente, lembre-se das palavras de Jesus. Não coloque limites ao seu perdão. Imite o perdão abundante de Deus e você verá como sua vida e seus relacionamentos se transformam. Este ensino de Jesus não é apenas uma lição antiga, é um guia para viver uma vida mais plena e pacífica hoje. Número 2. Colossenses capítulo 3, versículo 13. O perdão como reflexo de Cristo. Vamos falar sobre um tema fundamental em nossa vida como cristãos, o perdão. E para isso, vamos mergulhar no versículo de Colossenses 3,13, onde Paulo nos dá uma instrução clara e poderosa sobre como devemos perdoar uns aos outros. Este versículo não apenas nos oferece um guia prático para nossos relacionamentos interpessoais, mas também nos conecta profundamente com o exemplo e o ensinamento de Cristo. Imagine por um momento que você está vivendo em Colossos, uma cidade do primeiro século, ouvindo esta carta que o apóstolo Paulo enviou para sua comunidade. Paulo, um líder espiritual respeitado, te exorta a suportar uns aos outros. Este chamado à tolerância mútua não é apenas um convite para aguentar as peculiaridades e falhas dos outros, mas um reconhecimento de que a vida em comunidade é desafiadora e requer paciência. Viver em comunidade implica inevitavelmente enfrentar diferenças e conflitos, mas Paulo nos lembra que devemos nos esforçar para manter a harmonia, ser pacientes e compreensivos com os outros. Seguindo com o versículo, Paulo não para apenas na tolerância. Ele nos diz, perdoai-vos mutuamente. Aqui, o perdão não é apresentado como uma opção, mas como uma resposta necessária aos conflitos inevitáveis da vida em comunidade. Todos cometemos erros, todos ofendemos e somos ofendidos, mas o perdão é a chave para liberar tanto o ofensor quanto o ofendido. Quando perdoamos, rompemos as cadeias do ressentimento e da amargura que podem envenenar nossos relacionamentos e nossa própria paz interior. Além disso, o perdão promove a unidade e a coesão dentro da comunidade. Agora, deixe-me te dizer algo ainda mais profundo. Paulo não apenas nos pede para perdoar, mas nos dá um padrão elevado. Assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai-vos. Este é um chamado poderoso. Nos lembra que Cristo, em seu sacrifício na cruz, nos mostrou o exemplo supremo de perdão. Seu perdão é total, incondicional e sacrificial. Ao contemplar o sacrifício redentor de Cristo, vemos um amor tão grande que nos convida a estender esse mesmo amor e perdão aos outros. É um desafio enorme, mas também é uma inspiração divina. O perdão cristão, segundo Paulo, não é um ato único, mas um processo contínuo e repetitivo. Está baseado no amor incondicional de Deus e reflete o caráter sacrificial de Cristo. Não é algo que fazemos uma vez e depois esquecemos. É uma prática constante que devemos cultivar em nossa vida diária. Nos chama a estar dispostos a perdoar uma e outra vez, a refletir em nossas ações o amor e a graça que recebemos de Deus. As implicações teológicas e práticas deste versículo são profundas. Nos mostra que o vínculo entre o perdão divino e o humano é inseparável. Não podemos experimentar plenamente o perdão de Deus se não estivermos dispostos a perdoar os outros.
O perdão é uma manifestação prática de nossa fé cristã. É um sinal visível de que compreendemos e aceitamos a graça de Deus em nossas vidas. E não é só isso, o perdão é essencial para a nossa saúde espiritual e comunitária. Sem ele, nossos relacionamentos são afetados pelo ressentimento e pela divisão. Pense nisso por um momento. Como mudariam seus relacionamentos se você adotasse essa atitude de perdão contínuo? Que impacto teria em sua vida e em sua comunidade? Ao perdoar como Cristo nos perdoou, não apenas liberamos os outros, mas também nos liberamos do peso do rancor. Nos aproximamos mais do coração de Deus e experimentamos uma vida mais plena e em paz. Portanto, convido você a refletir sobre este versículo e a colocar em prática seus ensinamentos. O perdão não é fácil, mas é possível e transformador. Sigamos o exemplo de Cristo e perdoemos não uma, mas 70 vezes 7. Número 3, Efésios capítulo 4, versículo 32. O perdão como resposta à graça divina. Já pensou no que significa realmente ser benigno e misericordioso? A benignidade é mais do que simplesmente ser gentil. É uma bondade profunda, uma amabilidade que flui do coração e toca os outros de maneira significativa. E a misericórdia, essa é ainda mais poderosa. É a compaixão em ação, é o perdão e o amor combinados. Em nossas relações cristãs, esses atributos são essenciais. Não estamos falando apenas de ser bons uns com os outros nos bons momentos, mas de mostrar bondade e compaixão mesmo quando é mais difícil. O perdão é o coração de tudo isso. Quando falamos de perdoar, não nos referimos apenas a dizer "te perdoo" e seguir em frente. O perdão profundo é liberar alguém da dívida emocional, é soltar o ressentimento e dar lugar à paz. É uma parte integral da vida cristã. Não podemos realmente seguir a Cristo se não estivermos dispostos a perdoar. Pense em suas relações diárias. Quantas vezes você guardou rancor? Quantas vezes se sentiu preso pela dor do passado? O perdão é a chave que liberta essas correntes. Cristo é nosso modelo supremo de perdão. Sua obra redentora na cruz não apenas nos salvou, mas também nos mostrou o caminho a seguir. O perdão de Deus é imenso, abrangente e é o padrão ao qual devemos aspirar. Não se trata de um perdão condicional, mas de um perdão completo e generoso. Somos chamados a imitar esse perdão em nossos relacionamentos humanos. É um desafio, é claro, mas também é um convite a viver uma vida mais plena e livre. Teologicamente, nosso perdão está fundamentado na ação redentora de Deus através de Cristo. Recebemos um perdão imerecido e abundante, e esse perdão que recebemos é o mesmo que devemos conceder aos outros. É uma resposta natural à graça que experimentamos. Quando compreendemos o quanto fomos perdoados, não podemos evitar querer estender esse mesmo perdão aos que nos rodeiam. O perdão de Deus é completo e redentor, não é superficial. Não se trata apenas de esquecer, mas de curar e restaurar. É um exemplo generoso que devemos seguir. A magnitude desse perdão nos mostra que, não importa quão grande seja a ofensa, sempre há espaço para a reconciliação e a paz. Essa generosidade divina é o que devemos refletir em nossas vidas. Imagine uma comunidade cristã construída sobre a base da graça, um lugar onde o amor divino se reflete em cada interação, onde o perdão mútuo fortalece os relacionamentos e cria um ambiente de confiança e apoio. Essa é a visão de Deus para nós. Uma comunidade assim não é apenas um refúgio, mas também um testemunho poderoso do amor de Cristo. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, lembre-se da benignidade e da misericórdia a que somos chamados. Pense no perdão como um ato central em sua vida. Imite o perdão divino que você recebeu e construa uma comunidade baseada na graça. Ao fazer isso, não apenas você estará vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo,
mas também transformando seu ambiente em um reflexo do amor e da paz de Deus. Número 4. Lucas, capítulo 17, versículos 3 a 4. O perdão repetido e a correção fraterna. Imagine por um momento que você está em uma comunidade onde cada um de nós se preocupa profundamente com os outros. Jesus nos dá um alerta inicial muito claro. Tende cuidado. Não é apenas um chamado de atenção, mas um lembrete constante de que ofensas e conflitos são inevitáveis. Mas o importante não é apenas reconhecer esses momentos, mas lidar com eles de maneira adequada. Não se trata apenas de deixar passar as coisas, mas de abordá-las com seriedade e compaixão. Quando falamos de correção fraterna, Jesus nos instrui a repreender o irmão que peca. Aqui não estamos falando de condenar ou julgar, mas de corrigir com o propósito de restaurar. Imagine que você vê alguém se desviando do caminho certo. Em vez de ignorá-lo, você se aproxima com amor e lhe mostra o caminho de volta. É uma responsabilidade mútua, uma forma de crescimento espiritual que todos compartilhamos. Não estamos sozinhos nessa jornada. Nos apoiamos uns aos outros. O arrependimento e o perdão estão intimamente ligados. Jesus nos ensina que o perdão está condicionado ao arrependimento genuíno. Não é apenas uma desculpa superficial, mas uma verdadeira mudança de coração e mente. A resposta do ofensor é crucial nesse processo. É uma dinâmica bidirecional, onde ambas as partes participam ativamente. Quando alguém se arrepende sinceramente, nosso papel é oferecer perdão de maneira generosa. Agora pense na generosidade ilimitada do perdão que Jesus nos pede. Ele nos dá um exemplo hiperbólico: perdoar 7 vezes em um dia. O número 7 simboliza plenitude e perfeição. Imagine o quão difícil pode ser perdoar repetidamente diante de ofensas recorrentes. Mas esse é o desafio que Jesus nos lança. Ele está nos chamando a uma disposição constante para a graça e a misericórdia, a imitar a paciência infinita de Deus. O perdão divino é nosso modelo. Deus, em sua infinita paciência e amor, nos perdoa uma e outra vez. Nós, como seus seguidores, devemos refletir esse amor e essa graça em nossos relacionamentos humanos. O perdão humano não é apenas um ato de liberação pessoal, mas um reflexo do amor divino. Ao perdoar, estamos mostrando ao mundo o caráter de Deus. Tudo isso tem um propósito claro: a restauração e a reconciliação. Focar em curar nossos relacionamentos dentro da comunidade é essencial. O ciclo de correção, arrependimento e perdão é uma ferramenta poderosa para manter a unidade. Não estamos apenas solucionando conflitos, mas construindo relacionamentos saudáveis e duradouros. Cada ato de perdão fortalece nossa comunidade, nos une mais estreitamente e nos permite crescer juntos em amor e compreensão. Então, da próxima vez que você enfrentar um conflito, lembre-se dos ensinamentos de Jesus. Reserve um tempo para corrigir com amor, busque o arrependimento genuíno e ofereça perdão sem limites. Dessa forma, não só estará seguindo o exemplo de Cristo, mas também contribuindo para uma comunidade mais forte e unida. Pois no final do dia, o que realmente importa é como nos amamos e perdoamos uns aos outros, refletindo a graça e o amor de Deus em cada ação. Número 5. Provérbios, capítulo 19, versículo 11. A prudência, a paciência e a arte de ignorar ofensas. Veja que em Provérbios 19:11 encontramos uma pérola de sabedoria prática que é incrivelmente relevante para nossas vidas hoje em dia. Este versículo nos diz que a prudência do homem o leva a ser paciente e sua glória é passar por alto uma ofensa. Vamos dissecar isso para entender melhor. Primeiramente, pensemos no contexto do livro de Provérbios. Este é um texto sapiencial, cheio de ensinamentos práticos para a vida cotidiana. Provérbios é conhecido por seus conselhos sobre como viver uma vida justa, sábia e prudente. Aqui, a relação entre prudência e paciência
é fundamental. A prudência, que podemos definir como sabedoria prática, é a base da paciência. Não é simplesmente esperar sem fazer nada, mas uma espera ativa e reflexiva que vem da sabedoria e da reflexão em vez da impulsividade. Agora, quando falamos de passar por alto uma ofensa, pode parecer que estamos ignorando um problema, mas não é isso. No contexto bíblico, passar por alto uma ofensa significa decidir conscientemente não reagir com vingança ou confrontação imediata. É uma escolha deliberada de não deixar que as ofensas nos controlem. Em vez de responder com ira ou ressentimento, optamos pela paz e reconciliação. Isso tem enormes implicações para como lidamos com os conflitos interpessoais. Pense nisso. Em nossa sociedade, frequentemente se valoriza defender a honra e responder a provocações. Mas aqui, Provérbios nos diz que há uma glória, um valor moral e social em não responder às provocações. Essa glória não é sobre um reconhecimento público, mas sobre uma integridade interna e uma paz que transcende o conflito. Não se trata de ser fraco ou passivo, mas de ser forte na nossa capacidade de controlar nossas emoções e respostas. A prudência é uma escolha consciente. A paciência não é simplesmente esperar que as coisas passem, mas avaliar tranquilamente as situações conflituosas e prevenir respostas impulsivas que podem ter consequências negativas. É uma forma de autocontrole emocional que não só nos beneficia, mas também as nossas relações. O autocontrole emocional é crucial. A prudência nos ajuda a gerenciar nossas emoções, a não nos deixar levar pela ira ou ressentimento. Quando conseguimos controlar nossas respostas, estamos em uma posição melhor para resolver conflitos de maneira construtiva e manter relacionamentos saudáveis. Isso fomenta o respeito mútuo e previne a escalada de conflitos, contribuindo para um ambiente de paz e reconciliação. Isso não é apenas um ensino isolado, ressoa com outros temas bíblicos, como o perdão divino e a paciência de Cristo diante das provocações. Nos chama a refletir essas virtudes em nossas vidas. Ao passar por alto as ofensas, imitamos a paciência e o amor de Deus. É um chamado para os crentes viverem de maneira a refletir a graça divina em nossos relacionamentos humanos. A paz e a reconciliação são essenciais. A glória de passar por alto as ofensas não é apenas para nosso próprio benefício, mas para a harmonia e a unidade dentro de nossa comunidade. Contrasta fortemente com a glorificação da vingança ou da represália que muitas vezes vemos na sociedade. Em vez disso, somos chamados a viver de uma maneira que promova a paz e a reconciliação. Então, da próxima vez que você enfrentar uma ofensa, lembre-se deste provérbio. Pense na prudência, na paciência e na arte de passar por alto as ofensas. Não só estará seguindo um ensinamento bíblico, mas também contribuindo para um mundo mais pacífico e justo. Não é isso algo que todos queremos? Número 6, Salmos capítulo 86, versículo 5. A bondade, o perdão e a misericórdia de Deus. Hoje vamos mergulhar em um dos versículos mais belos e consoladores da Bíblia, Salmos 86, 5, que nos fala sobre a bondade, o perdão e a misericórdia de Deus. Este salmo, como muitos outros, é uma expressão poética e devocional que reflete o coração do salmista em sua relação com Deus. Salmos 86, 5 diz: Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, grande em misericórdia para com todos os que te invocam. Pense na magnitude dessas palavras. Deus é intrinsecamente bom. Não é apenas que ele faça coisas boas, mas que seu caráter é a própria bondade. Isso significa que sua disposição para conosco é sempre benevolente. Não importa o que tenhamos feito, sua bondade nos acolhe e nos convida a nos aproximarmos dele. O versículo também nos diz que Deus é perdoador. O perdão divino é algo profundo e transformador. Quando falamos do perdão de Deus, estamos falando de uma resposta divina ao nosso arrependimento.
É uma conexão íntima entre nossa confissão sincera e sua graça infinita. Este perdão não é uma simples absolvição. É um ato de restauração que nos reconcilia com Deus e nos dá uma nova oportunidade de começar de novo. Agora, falemos da magnitude da misericórdia de Deus. O versículo diz que sua misericórdia é grande. O que isso realmente significa? A misericórdia de Deus não tem limites, é abundante e generosa, superando qualquer conceito humano de misericórdia que possamos ter. Mostra-nos um amor que não é condicionado por nossas ações, mas pela sua natureza divina. É um contraste direto com nossas ideias limitadas de dar e receber. A invocação a Deus é outro aspecto crucial neste versículo. Invocar a Deus implica uma atitude de humildade e dependência. É reconhecer nossa necessidade de sua intervenção e ajuda. Quando invocamos a Deus, estamos estabelecendo uma conexão pessoal com Ele. Esta ação de chamá-lo reflete nossa fé em sua capacidade e disposição para responder. A universalidade da misericórdia divina é incrivelmente reconfortante. O versículo especifica que essa misericórdia é para todos os que te invocam. Não há restrições na oferta de misericórdia de Deus. Isso tem implicações profundas para a inclusividade do amor de Deus. Não importa quem você seja nem de onde venha, se você invocar a Deus, sua misericórdia está disponível para você. É um lembrete poderoso de que o amor de Deus transcende todas as barreiras e está disponível para todos. Estabelecer um relacionamento pessoal com Deus é fundamental em nossa vida de fé. Invocar a Deus não é um ato passivo, é ativo e deliberado. Requer de nossa parte a iniciativa de buscá-lo, de nos aproximarmos dele com nossas preocupações, medos e esperanças. Esse relacionamento pessoal é o coração da nossa espiritualidade. Nos permite experimentar de primeira mão a bondade e misericórdia de Deus em nossas vidas. O consolo e a esperança que encontramos neste versículo são imensos. Para aqueles que buscam perdão e restauração, essa promessa de misericórdia é uma fonte de consolo inigualável. Nos assegura que, não importa o quão longe tenhamos nos desviado, sempre há um caminho de volta a Deus. Sua misericórdia é o fundamento sobre o qual podemos construir nossa esperança. Em termos práticos, este versículo tem muitas aplicações para a nossa vida de oração. Nos motiva a buscar a Deus em tempos de necessidade, a invocá-lo com confiança, sabendo que sua resposta será de bondade e perdão. Também nos inspira a refletir essa mesma misericórdia em nossos relacionamentos com os outros. Ao experimentar a misericórdia divina, somos chamados a ser misericordiosos com aqueles ao nosso redor, criando um ciclo de graça e compaixão que pode transformar nossas comunidades. Então, quando você pensar em Salmos 86, deixe que essas palavras penetrem em seu coração. Lembre-se da bondade intrínseca de Deus, sua disposição para perdoar e a imensidão de sua misericórdia. Permita que esta verdade o console e o inspire a viver de uma maneira que reflita o amor e a graça de Deus em cada aspecto de sua vida. Não é maravilhoso saber que, independentemente de nossas circunstâncias, sempre podemos contar com a bondade, o perdão e a misericórdia de nosso Deus? Número 7. Romanos capítulo 12, versículos 17 ao 21, vencendo o mal com o bem. Em Romanos 12, versículos 17 a 21, Paulo nos dá um ensinamento que, à primeira vista, pode parecer contrário à nossa natureza humana. Ele nos diz que não devemos retribuir o mal com o mal. Pense nisso. Em um mundo onde a represália e a vingança são respostas comuns, essa instrução é radical. Paulo nos chama a rejeitar a vingança e, em vez disso, buscar a paz e a reconciliação. Isso não é fácil. Nossa tendência natural é devolver o golpe quando somos feridos. Mas aqui somos instados a tomar um caminho diferente, um que reflete a compaixão e a graça de Cristo.
Agora, quando Paulo diz que devemos procurar o bem diante de todos, ele nos está chamando a uma atitude proativa de bondade. Não apenas para com aqueles que nos tratam bem, mas também para com aqueles que nos ofenderam. Imagine o impacto que isso pode ter. Ao mostrar bondade até mesmo para nossos inimigos, estamos testificando do amor de Cristo de uma maneira poderosa e tangível. Estamos rompendo os ciclos de ódio e ressentimento e semeando sementes de paz e reconciliação em nossas comunidades. A abstenção da vingança pessoal tem uma base teológica profunda. Paulo nos lembra que a justiça última está nas mãos de Deus. Ele é o juiz justo. Essa confiança na justiça divina nos libera do peso de buscar nossa própria vingança. Desafia-nos a abandonar as noções culturais de justiça e honra que nos impulsionam a retribuir mal por mal. Em vez disso, deixamos espaço para a ira de Deus, confiando que Ele julgará com justiça e retidão. Quando Paulo fala para deixarmos lugar para a ira de Deus, ele não se refere a que devemos ser instrumentos dessa ira. Mais precisamente, está nos dizendo para deixarmos que Deus seja o juiz. Isso requer uma grande dose de fé e humildade. Nos libera da carga de ter que resolver todas as injustiças por conta própria e nos permite descansar na promessa de que Deus verá e agirá em seu tempo perfeito. Responder ao inimigo com bondade é talvez a parte mais desafiadora desse ensinamento. Paulo nos dá exemplos práticos. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Essas ações não são apenas simbólicas, mas têm um poder transformador real. Imagine como nossas relações mudariam se respondêssemos à hostilidade com atos de bondade. Esse enfoque tem o potencial de desarmar nossos inimigos e abrir a porta para a reconciliação. Vencer o mal com o bem é um conceito poderoso. Não somos chamados a lutar contra o mal com suas próprias armas, mas a superá-lo com o poder do amor e da compaixão. Esta é a estratégia divina para romper os ciclos de maldade que vemos no mundo. O amor tem um poder transformador que o ódio e a vingança nunca poderão igualar. Paulo nos está chamando a seguir o exemplo de Cristo. Jesus, em sua vida e ministério, nos mostrou como responder à perseguição e ao maltrato com amor e perdão. Ele nos desafia a imitar seu modelo em nossas próprias vidas. Isso tem profundas implicações para nosso discipulado cristão. Não é apenas uma questão de teoria, mas de prática diária. Implementar esses ensinamentos em nossa vida diária não é fácil. Requer uma mudança de coração e mente, mas os benefícios são imensos. Ao adotar essa ética radical, transformamos nossas relações pessoais e comunitárias. Criamos um ambiente onde a paz e a reconciliação são possíveis, onde o amor supera o ódio e a compaixão vence o ressentimento. Então, quando você se deparar com situações de conflito, lembre-se das palavras de Paulo. Não retribua o mal com o mal. Busque o bem de todos. Confie na justiça de Deus. Responda à hostilidade com bondade. E, acima de tudo, vença o mal com o bem. Este é o caminho ao qual somos chamados. É desafiador, sim, mas também é o caminho que leva à verdadeira paz e reconciliação. Está pronto para aceitar esse desafio e deixar que esses ensinamentos transformem sua vida? Número 8. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. A reciprocidade do perdão. Deixe-me dizer algo importante. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus nos apresenta uma verdade que pode transformar nossas vidas. Este trecho está no coração do Sermão da Montanha, logo após o ensino do Pai Nosso. E aqui, Jesus nos fala sobre a reciprocidade do perdão. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vos perdoará o vosso Pai Celestial. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Essas palavras são profundas e desafiadoras e nos levam a refletir sobre como lidamos com o perdão em nossas vidas. Pense no princípio da reciprocidade no perdão.
Jesus nos diz claramente que há uma conexão direta entre perdoar aos outros e ser perdoado por Deus. Isso não é apenas uma recomendação, é uma condição. Se quisermos receber o perdão divino, devemos estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam. É um lembrete de que nossos relacionamentos humanos estão intrinsecamente ligados ao nosso relacionamento com Deus. Não podemos esperar experimentar a graça e o perdão de Deus se não estivermos dispostos a estender essa mesma graça aos outros. A frase "se perdoardes" é crucial aqui. Jesus estabelece o perdão humano como um pré-requisito para receber o perdão divino. Isso pode desafiar nossa compreensão tradicional da graça incondicional, mas nos convida a considerar que o perdão é tanto uma ação quanto uma atitude. É um compromisso contínuo que reflete nossa compreensão e aceitação da graça de Deus. E então está a promessa do perdão divino: vos perdoará também o vosso Pai Celestial. Isso não apenas fala do caráter de Deus, que é misericordioso e cheio de graça, mas também sublinha a relação entre nossas ações e a resposta de Deus. Deus está disposto a nos perdoar, mas espera que nós também perdoemos. Essa reciprocidade nos desafia a viver de uma maneira que reflita a natureza de Deus em nossos relacionamentos diários. Mas Jesus não para por aí. Ele nos adverte sobre as consequências de reter o perdão. Se não perdoardes, as implicações espirituais de não perdoar são sérias. A falta de perdão não apenas afeta nosso relacionamento com os outros, mas também cria obstáculos em nosso relacionamento com Deus. Impede-nos de experimentar plenamente sua graça e misericórdia. É como uma barreira que bloqueia o fluxo da graça divina em nossas vidas. O perdão, segundo Jesus, não é um ato único, mas uma atitude contínua. O uso do presente contínuo no texto original sugere que devemos manter uma disposição constante para perdoar. Não é algo que fazemos uma vez e depois esquecemos, mas um estilo de vida que cultivamos diariamente. Isso pode ser desafiador, especialmente quando enfrentamos ofensas repetidas, mas é fundamental para nossa maturidade espiritual. Ao perdoar, estamos imitando o caráter divino. Somos chamados a ser filhos de nosso Pai Celestial, refletindo seu amor e misericórdia em nossas ações. O perdão é uma manifestação tangível da nossa fé e uma demonstração de nossa compreensão da graça divina. Nos chama a elevarmos acima de nossas reações naturais e a vivermos de acordo com os princípios do reino de Deus. O perdão tem tanto uma dimensão vertical quanto horizontal. Não apenas afeta nosso relacionamento com Deus, vertical, mas também nossas relações com os outros, horizontal. Ao perdoar, estamos construindo pontes em vez de erguer muros, promovendo a unidade e a harmonia em nossas comunidades. É um elemento unificador na fé cristã que nos ajuda a viver em paz e reconciliação. Implementar esses ensinamentos em nossa vida diária pode ser desafiador, mas é essencial. Requer uma autorreflexão constante e uma disposição para deixar de lado o ressentimento e a amargura. Podemos começar com pequenos passos, como orar por aqueles que nos ofenderam e pedir a Deus que nos dê a força para perdoar. Com o tempo, essas ações podem transformar nossos relacionamentos e nosso próprio coração. Então, quando você se deparar com a decisão de perdoar, lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6. Perdoar não é apenas uma opção, é uma condição para receber o perdão divino. É um chamado para viver de uma maneira que reflita a graça e a misericórdia de Deus em cada aspecto de nossa vida. Está disposto a aceitar esse desafio e permitir que o perdão transforme sua vida? Número 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. A promessa do perdão e da limpeza divina. 1 João 1, 9 é um desses versículos que realmente toca o coração e nos oferece uma promessa incrível. Diz:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos detalhar isso e ver tudo o que implica para nossas vidas. Primeiro, pensemos no que significa confessar. No contexto bíblico, confessar não é apenas admitir que fizemos algo errado. É reconhecer e admitir nossos pecados com sinceridade e arrependimento. É um ato voluntário e consciente, um passo em direção à transparência com Deus. Não se trata apenas de palavras, mas de uma atitude do coração que diz: Deus, sei que falhei e preciso do seu perdão. A fidelidade de Deus é algo em que podemos confiar como uma rocha sólida. Quando o versículo diz que Deus é fiel, está sublinhando que Deus sempre cumpre suas promessas. Não há dúvida nem vacilação em sua resposta à nossa confissão. Podemos confiar plenamente que Ele nos perdoará quando viemos a Ele com um coração contrito. Agora vamos falar sobre a justiça de Deus no perdão. Deus não é apenas fiel, mas também justo. Isso pode parecer contraditório a princípio, não é? Como pode ser justo e ainda assim perdoar? A justiça de Deus se manifesta através do sacrifício de Jesus. Como Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, Deus pode nos perdoar de maneira justa. Não é que nossos pecados sejam ignorados, é que já foram pagos por completo. A promessa do perdão neste versículo é incondicional após a confissão. Isso significa que não precisamos ganhar o perdão de Deus com nossas boas obras. É um ato de graça pura. Essa compreensão pode nos libertar da culpa e da vergonha que frequentemente carregamos. Saber que Deus nos perdoa completamente e sem reservas pode transformar nossa vida espiritual e emocional. E quando fala de nos purificar de toda injustiça, isso vai além do simples perdão. É um processo transformador. Deus não apenas perdoa, mas também nos purifica, nos limpa da sujeira espiritual que o pecado deixa em nós. Isso é crucial, porque significa que estamos sendo renovados continuamente à imagem de Cristo. Confessar nossos pecados e receber o perdão de Deus restaura nosso relacionamento com Ele. É como remover qualquer barreira que possa existir entre nós e Deus. Experimentamos um amor restaurador que nos aproxima mais do seu coração. Essa intimidade renovada é fundamental para uma vida espiritual saudável. Este versículo não é apenas para o momento da conversão inicial. A confissão e o perdão são processos contínuos na vida do crente. À medida que vivemos nossas vidas, precisamos manter uma atitude de humildade e arrependimento, sempre buscando a limpeza e a renovação em Deus. Praticar a confissão regular é vital. Pode não ser sempre fácil. Às vezes, o orgulho ou a vergonha podem ser obstáculos, mas superar essas barreiras e cultivar uma consciência de nossa necessidade de perdão nos mantém no caminho certo. É um lembrete constante de nossa dependência da graça de Deus. Este versículo se conecta profundamente com outros textos bíblicos sobre perdão, justificação e santificação. Nos mostra como a graça de Deus opera em nossa vida diária. Oferece-nos uma base sólida para entender a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Não importa quão longe você sinta que caiu, o perdão de Deus está sempre a um passo de confissão. Sua fidelidade e justiça garantem que você será perdoado e purificado de toda injustiça. Isso não apenas transforma seu relacionamento com Deus, mas também sua perspectiva de vida, dando-lhe uma esperança renovada a cada dia. Não é maravilhoso saber que podemos confiar plenamente nesta promessa divina? Número 10. Mateus capítulo 5, versículo 7. A bem-aventurança dos misericordiosos. Quando Jesus falou no Sermão do Monte, ele nos deu uma série de ensinamentos poderosos, conhecidos como as bem-aventuranças. Um dos mais impactantes é Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Esta declaração não apenas nos mostra um princípio do reino dos céus, mas também nos convida a viver de uma maneira que reflete o coração de Deus. A misericórdia não é apenas um ato isolado, é uma disposição do coração. É uma atitude constante de compaixão e perdão em relação aos outros. Jesus nos chama a viver com um coração cheio de misericórdia, buscando sempre o bem-estar dos outros e mostrando perdão, mesmo quando não é fácil. É um chamado à ação prática, a manifestar essa compaixão em nossas interações diárias. Mostrar misericórdia pode assumir muitas formas. Pense nas vezes em que você teve a oportunidade de perdoar alguém que o ofendeu. Cada vez que você escolhe perdoar, em vez de guardar rancor, você está vivendo essa bem-aventurança. Também se trata de tratar os outros com bondade e compreensão. Não importa como eles nos tenham tratado. É nesses pequenos atos de bondade e perdão que a misericórdia realmente se manifesta. O belo desse ensinamento é o princípio da reciprocidade divina. Jesus nos diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Há uma relação direta entre como tratamos os outros e como experimentamos a graça de Deus. Quando mostramos misericórdia, abrimos nosso coração para receber a misericórdia divina de uma maneira mais plena. É um ciclo contínuo de dar e receber, que nos conecta mais profundamente com o coração de Deus. A misericórdia é um valor central do reino dos céus. Reflete a própria natureza de Deus, que sempre busca a reconciliação e a restauração. Não é algo que fazemos de vez em quando, mas uma atitude contínua que deve permear toda a nossa vida. É o desejo divino de nos ver restaurados e reconciliados, tanto com Deus quanto com os outros. Este chamado à misericórdia contrasta fortemente com as atitudes mundanas. Em vez de buscar vingança ou retribuição, Jesus nos chama à restauração. É uma abordagem radical que reflete o amor de Cristo. Em um mundo onde a represália é comum, escolher a misericórdia é um ato revolucionário. É uma maneira de viver que desafia as normas sociais e nos alinha mais com o coração de Deus. Praticar a misericórdia é um indicador do nosso crescimento espiritual. À medida que nos assemelhamos mais à imagem de Cristo, participamos ativamente da extensão do reino dos céus. Refletimos a natureza divina em nossa vida diária, mostrando ao mundo o amor e a graça de Deus através dos nossos atos de misericórdia. Nosso modelo para a misericórdia é o próprio Deus. Imitar a misericórdia divina nos permite participar de sua obra redentora no mundo. Ao mostrar misericórdia, estamos contribuindo para a redenção e restauração daqueles que nos rodeiam. É um ato que tem implicações eternas e que transforma não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles com quem interagimos. Então, sempre que você tiver a oportunidade de mostrar misericórdia, lembre-se das palavras de Jesus. Viva com um coração cheio de compaixão e perdão, sabendo que ao fazê-lo, você está refletindo o amor de Deus e se aproximando mais de seu coração. É nesses atos de misericórdia que encontramos a verdadeira bem-aventurança, a bênção e a felicidade divina que Jesus prometeu. Número 11. Lucas capítulo 6, versículo 36, imitando a misericórdia divina. Veja que em Lucas 6,36, Jesus nos dá uma instrução direta e poderosa. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não há ambiguidades aqui. Jesus nos chama a ser como Deus em um aspecto muito específico, a misericórdia. Isso não é apenas um bom conselho ou uma sugestão gentil. É um imperativo para todos nós que decidimos seguir a Cristo. É um chamado à ação, para realizar atos de misericórdia em nossa vida diária. Deus é o nosso padrão supremo de misericórdia. Ele não só nos mostra o que é a misericórdia, mas também nos convida a imitá-lo. A misericórdia é um atributo fundamental do caráter divino. É parte de quem Deus é. E aqui está a conexão entre a misericórdia humana e a divina. Nossa capacidade de ser misericordiosos
Vem da nossa compreensão e experiência do amor e da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é rica e complexa, inclui compaixão, perdão e graça. É central na obra redentora de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo. A Bíblia está cheia de exemplos da misericórdia de Deus para com o seu povo. Essa misericórdia não é um ato isolado, mas uma presença constante que flui através de todas as Escrituras. Quando meditamos sobre isso, compreendemos que ser misericordiosos não é apenas uma ação, mas uma maneira de refletir o coração de Deus. Jesus nos chama a refletir essa misericórdia em nossas relações humanas. Não é suficiente conhecer a misericórdia de Deus. Devemos deixar que isso transforme nosso coração para que nos assemelhemos mais ao nosso Pai Celestial. Isso afeta nossas decisões, nossas atitudes e nossos comportamentos diários. A misericórdia deve ser evidente em como tratamos os outros, especialmente em momentos de conflito ou necessidade. Então, como se manifesta a misericórdia na prática? Primeiro, através do perdão àqueles que nos ofenderam. Perdoar não é fácil, mas é uma maneira poderosa de mostrar a misericórdia de Deus. Também se manifesta na compaixão ativa pelos necessitados. Não podemos fechar os olhos para o sofrimento dos outros. Tratar as pessoas com bondade e paciência, independentemente de suas ações, é outra forma de viver esse ensinamento de Jesus. A misericórdia não deve ser um ato ocasional, mas um estilo de vida contínuo. Não está limitada a situações específicas. É uma atitude constante de compaixão e perdão enraizada em nossa relação pessoal com Deus. Ao cultivar essa atitude, nos tornamos verdadeiros reflexos do caráter de Deus no mundo. E aqui está o maior impacto. Nossa misericórdia é um testemunho do amor de Deus. Quando vivemos com misericórdia, nos tornamos instrumentos da graça divina. Revelamos o caráter de Deus através de nossas ações. O mundo precisa ver a misericórdia de Deus, e nós somos os meios pelos quais essa misericórdia é mostrada. Nossas ações misericordiosas têm o poder de transformar vidas e mostrar ao mundo o incrível amor de Deus. Então, sempre que você se deparar com uma situação onde poderia optar pela dureza ou pelo julgamento, lembre-se das palavras de Jesus em Lucas. Seja misericordioso como seu Pai é misericordioso. Não é apenas um chamado, é uma oportunidade para ser a luz de Deus em um mundo que tanto precisa disso. Viva a misericórdia todos os dias e verá como não apenas muda sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Número 12. Efésios capítulo 1, versículo 7. A redenção em Cristo, perdão e graça. Em Efésios 1:7, encontramos algo realmente poderoso. Nele temos a redenção, mediante seu sangue, o perdão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Aqui há muito o que desmembrar e compreender. Primeiro, a centralidade de Cristo em nossa redenção. A frase "nele temos redenção" nos mostra que é através de Cristo que somos libertos do pecado. Não há outra fonte, não há outro caminho. Cristo é o meio e a fonte da nossa libertação. É uma experiência profundamente pessoal, uma relação com Cristo que nos transforma e nos liberta. A redenção não é apenas um conceito teórico, é uma realidade que experimentamos. Ser redimidos significa ser resgatados do pecado e suas consequências. Isso tem um impacto real e transformador em nossas vidas. Não estamos falando de algo abstrato, mas de uma libertação tangível que muda nossa existência. Nos liberta da culpa, do poder do pecado e nos dá uma nova vida em Cristo. A menção, mediante seu sangue, nos leva diretamente ao sacrifício de Cristo. A cruz é o ato supremo de amor e redenção. É na cruz onde Jesus derramou seu sangue por nós, e esse derramamento de sangue é essencial para a nossa redenção. Não se trata apenas de um ato de sacrifício, mas de um ato de amor imenso que tem o poder de nos redimir completamente. O perdão dos pecados é um resultado direto dessa obra redentora. Cristo nos oferece um perdão completo de todas as nossas transgressões.
Não há pecado grande demais para ser perdoado. O sacrifício expiatório de Jesus cobre tudo. Esse perdão não é parcial, é total. É uma libertação completa de todas as nossas faltas e erros. Agora vamos falar sobre a abundância da graça divina. Segundo as riquezas da sua graça, nos mostra que a graça de Deus não tem limites. É ilimitada e generosa. Não estamos falando de uma graça escassa ou limitada, mas de uma graça que é abundante e transbordante. É um contraste maravilhoso com qualquer ideia de uma graça medida ou racionada. Deus derrama sua graça sobre nós abundantemente. Há uma interconexão profunda entre redenção, sangue e perdão. Não podemos separar esses conceitos. A redenção é um ato concreto, não abstrato, que culmina no perdão libertador. Tudo isso faz parte de um todo unificado que nos revela a profundidade do amor e da graça de Deus. É uma unidade teológica que nos revela o coração de Deus para conosco. Nele temos, indica que essa redenção, esse perdão e essa graça são experiências vividas. Não são apenas ideias, são realidades que vivemos dia a dia. É importante ter uma relação pessoal com Cristo para experimentar isso plenamente. Essa relação é a chave para viver na redenção e na graça que Deus nos oferece. A graça de Deus é contínua, não é um evento único, é um fluxo constante em nossas vidas. A redenção e o perdão estão sempre acessíveis para nós. Não importa quantas vezes caiamos, a graça de Deus está lá para nos levantar. É uma eficácia permanente que nos sustém e nos renova constantemente. Então, sempre que você pensar em Efésios, lembre-se de tudo o que isso implica. A redenção, o perdão e a graça são realidades poderosas e transformadoras que vivemos em Cristo. É um lembrete constante de seu amor imenso e da libertação que Ele nos oferece. Vivamos nessa graça, experimentemos esse perdão e celebremos a redenção que temos em Cristo. Número 13. Isaías capítulo 1, versículo 18. A convite divino ao perdão. Imagine por um momento que você está recebendo um convite diretamente de Deus. Isso é exatamente o que encontramos em Isaías 1,18. Vinde, pois, e arranjemo-nos, diz o Senhor. Este é um chamado repleto de misericórdia, uma iniciativa divina para a reconciliação. Deus, em sua infinita graça, nos convida a nos aproximarmos dele, apesar das nossas rebeliões e erros. É uma oferta que destaca a diferença entre nossa tendência de nos afastar e a disposição constante de Deus para restaurar o relacionamento. Quando Deus diz, arranjemo-nos, Ele está usando uma metáfora de balanço, como se estivesse revisando uma conta bancária conosco. Isso implica que há questões pendentes, coisas que precisamos resolver. Mas em vez de nos enfrentar com julgamento, Deus nos oferece uma transação espiritual onde Ele está disposto a quitar nossas dívidas. É uma imagem poderosa de prestação de contas, onde a graça e a justiça se encontram. A comparação dos nossos pecados com o carmesim, um vermelho intenso, é muito significativa. O pecado é como uma mancha profunda e persistente, algo que não podemos remover por nossos próprios meios. Esse vermelho intenso simboliza a gravidade e a permanência das nossas transgressões. Às vezes, sentimos que nossos erros nos marcaram de maneira irreversível, como uma mancha que não pode ser apagada. Mas aqui vem a promessa de transformação. Deus nos diz que, embora nossos pecados sejam como o carmesim, serão brancos como a neve. A neve, com sua pureza e renovação, é um símbolo perfeito do que Deus pode fazer em nossas vidas. Não se trata de cobrir superficialmente nossas falhas, mas de uma limpeza e renovação completa. A graça divina tem o poder de limpar e transformar de uma maneira que nada mais pode fazer. A mudança que Deus oferece não é superficial, não é simplesmente pintar sobre uma mancha, mas transformar radicalmente nossa natureza. O pecado, com toda a sua intensidade, pode ser purificado completamente, deixando uma pureza que só a graça de Deus pode proporcionar.
É um contraste impressionante entre a mancha profunda do pecado e a pureza absoluta do perdão divino. A capacidade de Deus para perdoar é imensa. Não importa quão intensos ou persistentes sejam nossos pecados, a graça de Deus pode eliminá-los completamente. Isso não inclui apenas o perdão de nossas transgressões, mas também a eliminação das consequências do pecado. É um ênfase na eficácia total do perdão divino que não deixa vestígio das nossas antigas manchas. O mais belo deste versículo é a disposição de Deus para a reconciliação. Deus não só está disposto a nos perdoar, mas anseia restaurar nosso relacionamento com Ele. É uma demonstração de seu amor e compaixão. Este convite aberto à restauração espiritual é um reflexo do seu desejo constante de estar em comunhão conosco. Então, quando você pensar em Isaías, visualize o convite de Deus como um chamado pessoal. Ele te convida a vir, a resolver qualquer pendência e a experimentar uma transformação profunda. A graça de Deus é suficiente para transformar qualquer mancha em pureza, qualquer erro em perdão. É uma oportunidade para começar de novo, para ser renovado e reconciliado com o Criador. É um lembrete constante de que não importa o quão longe tenhamos ido, sempre podemos voltar e encontrar em Deus a restauração e a paz que tanto precisamos. Número 14. Mateus capítulo 18, versículo 15. Resolução cristã de conflitos. Jesus não evitou falar sobre os conflitos entre irmãos dentro da comunidade cristã. Em Mateus 18:15, ele aborda diretamente a realidade dos pecados e das dificuldades interpessoais que podem surgir mesmo entre aqueles que compartilham a mesma fé. É um lembrete de que, embora sejamos chamados a viver em amor e unidade, também somos humanos e às vezes falhamos. Mas Jesus nos dá uma orientação clara sobre como lidar com esses conflitos de maneira que honre a Deus e preserve a unidade da Igreja. Jesus coloca a responsabilidade da resolução de conflitos diretamente sobre a pessoa ofendida. Em vez de ficar calado, acumular ressentimento ou recorrer ao fofoca, a pessoa ofendida deve tomar a iniciativa. Isso requer coragem e maturidade. Jesus nos chama a abordar os problemas de maneira direta e proativa. Não se trata de esperar que o outro perceba seu erro, mas de dar o primeiro passo em direção à reconciliação. O foco privado na correção é fundamental. Jesus instrui que devemos falar com nosso irmão, sendo tu e ele só. Isso permite que a conversa seja sincera e honesta, sem a pressão ou a vergonha de uma audiência. A privacidade ajuda a evitar danos à reputação e cria um espaço seguro onde ambos podem expressar seus sentimentos e perspectivas. A natureza da repreensão cristã é outra chave importante. Quando corrigimos alguém, nossa intenção deve ser restaurar e edificar, não humilhar ou condenar. A correção deve ser motivada pelo amor e pelo desejo de ver nosso irmão crescer e melhorar. É uma oportunidade para ganhar o irmão, como diz Jesus, para fortalecer o relacionamento e não para destruí-lo. A meta final sempre é a reconciliação e a restauração. Ganhaste o teu irmão é o objetivo final. Não se trata de ter razão ou de sair vitorioso em um conflito, mas de preservar e fortalecer a unidade comunitária. O relacionamento deve ter prioridade sobre qualquer desacordo. Esse enfoque promove um ambiente de amor e fraternidade que é essencial para uma comunidade cristã saudável. A disposição para ouvir é crucial para a reconciliação. Jesus menciona a condição "se te ouvir", ressaltando a importância da abertura e da humildade de ambas as partes. Para que o processo de reconciliação seja efetivo, ambas as partes devem estar dispostas a ouvir, a entender e a se comprometer. É um diálogo, um processo de entendimento mútuo que requer paciência e graça. Em tudo isso, o contexto do amor e da fraternidade cristã é essencial.
Jesus usa repetidamente o termo irmão para nos lembrar que nossas correções e confrontos devem ser baseados no amor e no relacionamento em Cristo. Não estamos lidando com estranhos, mas com membros da mesma família de fé. Essa perspectiva muda a maneira como lidamos com os conflitos, focando na unidade e no amor fraternal. Então, quando você enfrentar um conflito dentro da comunidade cristã, lembre-se dos ensinamentos de Jesus em Mateus. Tome a iniciativa, aborde os problemas diretamente e com amor, e busque sempre a reconciliação e a restauração. Dessa forma, você não apenas resolverá os conflitos de maneira efetiva, mas também fortalecerá a unidade e o amor dentro da comunidade. Número 15. Efésios, capítulo 4, versículo 2. Virtudes para a convivência cristã. Em Efésios 4, versículo 2, onde Paulo nos exorta a viver com humildade, mansidão, paciência e a suportar-nos mutuamente em amor. Essas virtudes não são apenas ideais abstratos, mas princípios práticos que podem transformar nossa convivência diária. A humildade é a base de todas as virtudes. No contexto cristão, ser humilde significa reconhecer nossa dependência de Deus e valorizar os outros acima de nós mesmos. É entender que não somos autossuficientes e que cada pessoa tem um valor intrínseco dado por Deus. Essa atitude de humildade nos ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis, afastando-nos do orgulho e aproximando-nos da empatia e do respeito mútuo. Depois, temos a mansidão, que muitas vezes é mal interpretada como fraqueza. Mas, na verdade, a mansidão é força controlada. É ter poder e saber quando e como usá-lo com respeito e consideração pelos outros. É uma atitude que promove a paz e a harmonia na comunidade cristã, pois demonstra que respeitamos e valorizamos os outros sem a necessidade de nos impor. A paciência é vital em nossos relacionamentos. Vivemos em uma comunidade diversificada, com diferentes personalidades e perspectivas, e isso pode levar a conflitos e mal-entendidos. A paciência nos permite enfrentar essas diferenças com amor e compreensão, dando espaço para o crescimento e a maturação de todos os envolvidos. É uma expressão de amor que nos ajuda a lidar com desafios sem apressar o julgamento ou reagir negativamente. O conceito de suportar-se mutuamente é fundamental na convivência cristã. Isso não significa simplesmente tolerar as diferenças, mas aceitá-las e valorizá-las como parte da diversidade que enriquece a comunidade. Cada membro tem suas forças e fraquezas, e ao suportar-nos mutuamente, contribuímos para a unidade e o crescimento coletivo. Essa prática pode ser desafiadora, mas também oferece enormes benefícios, como uma comunidade mais unida e forte. O amor é o contexto integral de todas essas virtudes. Sem amor, a humildade, a mansidão, a paciência e a disposição para suportar os outros perdem seu verdadeiro significado. O amor cristão nos motiva a buscar o bem-estar e a edificação do próximo. É o cimento que mantém juntas todas essas virtudes, garantindo que nossas ações estejam sempre guiadas por um desejo genuíno de fazer o bem aos outros. No final das contas, essas virtudes nos chamam a imitar Cristo. Jesus é o exemplo perfeito de humildade, mansidão, paciência e amor. Sua vida nos mostra como podemos refletir essas qualidades em nossos relacionamentos diários. Pense em como Jesus tratou seus discípulos, sempre com paciência, compaixão e uma disposição para perdoar. Nós somos chamados a seguir seu exemplo em cada interação. Para viver essas virtudes de maneira eficaz, devemos ser proativos. Não basta ser tolerantes passivamente. Devemos nos comprometer ativamente a cultivar essas qualidades. Isso significa buscar oportunidades para mostrar humildade, praticar a mansidão, exercer a paciência e suportar os outros com amor. Sim, pode ser um desafio,
mas as recompensas são imensas. Relacionamentos mais fortes, uma comunidade mais unida e uma vida que reflete verdadeiramente o amor de Cristo. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, lembre-se dessas virtudes. Peça a Deus que te ajude a ser humilde, manso, paciente e a suportar os outros com amor. Permita que essas qualidades transformem seus relacionamentos e te aproximem mais da imagem de Cristo. Ao fazer isso, você não estará apenas seguindo as exortações de Paulo em Efésios 4:2, mas também construindo uma comunidade cristã mais forte e amorosa. Ao chegar ao final deste percurso, pelos ensinamentos bíblicos sobre perdão e reconciliação, é essencial refletir sobre o impacto profundo que esses princípios podem ter em nossas vidas. Desde as palavras de Jesus em Mateus sobre perdoar 70 vezes 7, até a exortação de Paulo em Efésios a viver com humildade, mansidão e paciência, vimos como o perdão não é apenas um ato isolado, mas um estilo de vida que reflete o coração de Deus. O perdão, segundo a Bíblia, não é simplesmente esquecer uma ofensa, mas uma liberação profunda que transforma a nós mesmos e nossos relacionamentos. Nos chama a romper os ciclos de ressentimento e vingança e a construir um ambiente onde a paz e a reconciliação sejam possíveis. Jesus nos ensina que, ao perdoar, estamos imitando o caráter de Deus e manifestando seu amor no mundo. Pense nas vezes em que você foi perdoado e em como isso mudou sua vida. Agora, imagine o impacto que isso pode ter em seus relacionamentos e em sua comunidade, se você decidir praticar esse mesmo perdão generoso e sem limites. É um desafio, sim, mas também é uma oportunidade para viver uma vida mais plena e em harmonia com os princípios do Reino de Deus. Convido você a refletir sobre sua própria atitude em relação ao perdão. Você está disposto a deixar de lado o rancor e a oferecer o mesmo perdão que Deus te deu? Ao fazer isso, você não só experimentará uma liberdade e uma paz interior incomparáveis, mas também contribuirá para um mundo mais compassivo e justo. Se esta mensagem ressoou com você, encorajo a compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Ajude a espalhar esses ensinamentos transformadores e inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdo que inspire e guie sua caminhada espiritual. Se você chegou ao final deste vídeo, você é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação de Deus. O fato de você ter chegado até aqui demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando-se na palavra divina. Comente "Estou mais próximo de Deus" para nos informar que você chegou até aqui e que está nesse caminho de fé conosco.